A palavra que hoje eu vou ministrar ao seu coração está lá em Mateus 7, a partir do versículo 24, e diz assim: O prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Irmãos, ao ler essa palavra, imediatamente veio ao meu coração: o que é construir uma casa sobre a rocha? O que é edificar uma casa sobre a rocha? Como construir uma casa sobre a rocha? Primeiro, vamos responder o que é construir a casa sobre a rocha. A casa, irmãos, representa a nossa vida, o nosso templo. Amém? Construir a nossa vida sobre a rocha é construir sobre Jesus Cristo. A palavra de Deus, em diversos momentos, nos diz que Jesus Cristo é a rocha, é a pedra angular. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, tem uma pregação que eu já trouxe aqui para o canal, vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para você assistir, que fala sobre um sonho que eu tive, uma revelação sobre a volta de Jesus, explicando que Jesus é a rocha, e ali eu falo sobre diversos versículos sobre esse assunto. Quando eu comecei a meditar sobre como construir a nossa vida na rocha, eu comecei a imaginar nós construindo uma casa na rocha. Eu vou mostrar uma imagem agora para vocês sobre uma casa na rocha. Irmãos, é nítido que construir uma casa na rocha é muito mais difícil. É uma construção que é mais trabalhosa. Realmente, viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, aplicando os ensinos de Jesus, não é fácil. É a forma mais difícil, é a porta estreita, segundo o próprio Jesus falou. E antes de eu ler essa passagem para vocês, eu li todo Mateus 5, 6 e 7. Ali eu li o versículo 7 para vocês. Aquela parte que eu estou lendo é as palavras finais de Jesus. E ali ele está falando: aquele que ouve as minhas palavras, essas minhas palavras, e as pratica, ou seja, tudo que Jesus falou antes. Jesus ali estava falando sobre o divórcio, sobre adultério, sobre sermos sal da terra e luz do mundo, sobre falsos profetas. Jesus estava falando sobre muitas coisas e muitos aspectos. E Jesus falou no final: quem escuta essas minhas palavras e as pratica está construindo a sua casa sobre a rocha. Então, construir a sua casa sobre a rocha é realmente fazer tudo o que Jesus nos ensina, que não é fácil, porém é possível com o Espírito Santo. Então, todos nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e fomos selados com o Espírito Santo de Deus, conseguimos sim construir a casa sobre a rocha, ainda que seja mais difícil e mais trabalhoso. Porém, compensa. Porque quando vier as chuvas, as tempestades, as lutas, as situações adversas da nossa vida, a nossa casa não vai ser destruída. Pode vir o que for, irmãos, a gente vai estar firme, porque o nosso alicerce está em Jesus Cristo, amém? Posso eu conhecer a Cristo e ainda assim edificar a minha casa na areia? Posso, conhecendo a palavra de Deus e não aplicando e não praticando. Alguns exemplos: sabendo que eu devo perdoar e não perdoando, sabendo que eu devo amar, mas decidindo não amar. Amar é uma decisão, irmãos, é uma escolha, não é um sentimento. Amor é uma decisão. Jesus nos amou naquela cruz, decidiu nos amar. E a palavra de Deus diz que nós devemos amar aos próximos, amar aos nossos inimigos. Nós não sentimos amor pelos inimigos, é uma decisão amar. Sabendo que eu devo fazer a minha parte e não fazendo, irmãos. A palavra diz que a gente deve trabalhar, que a gente deve levantar cedo, que a gente deve fazer a nossa parte, e a gente ser negligente esperando que caiam tudo do céu, tendo uma fé irracional, uma fé que não é o que está na palavra de Deus. Crendo que Deus vai fazer a nossa parte, não, Deus vai fazer a parte dele, o possível continua nas nossas mãos. Quando estamos agindo dessa forma,
estamos construindo a nossa vida sobre areia. Construir a nossa vida sobre areia, a um primeiro momento pode parecer mais fácil. Porque construir uma casa na rocha, irmãos, exige sacrifício, exige luta, exige dificuldades que você vai enfrentar para construir. Porque olha aquela casa que eu mostrei para você no início do vídeo. Imagina só o que foi feito para levar todo o material para construir essa casa lá em cima da rocha. Não foi fácil construir aquela casa na rocha. Na areia, ali na terra, é muito mais simples, é muito mais fácil, de repente, fazer as coisas como a gente sempre fez. Antes, na ignorância de não conhecer a palavra, a um primeiro momento pode parecer mais fácil, porém, o tempo vai mostrar que não vai valer a pena, que não vai compensar. Olha a imagem da casa na areia. A casa na areia, irmãos, quando vem o vento, quando vem as dificuldades, ela começa a ser soterrada e não tem o que fazer. Ela não vai resistir às pressões, às dificuldades. Nós não iremos resistir se nós não pagarmos o preço de realmente edificar nossa vida em Cristo, que é a porta estreita, que é o caminho mais difícil. Porém, vai valer a pena, porque nós teremos uma casa alicerçada na rocha, a rocha eterna que é Jesus. Nossa vida construída nele não vai ter erro. Nossa vida vai ser eterna, a palavra dele diz que ele nos garante uma vida eterna. Porém, nossa vida tem que estar nele, porque senão vai ser como a casa da areia, vai ficar soterrada. Em algum momento a nossa vida vai travar e nós não iremos conseguir continuar conseguindo para frente. E o pior, se nós estamos indo na igreja, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e construindo uma casa na areia, vai chegar um momento que ainda a gente é capaz de culpar a Deus por conta disso. E não, irmãos, Deus nos dá sabedoria e Deus, ele deixa a gente realmente fazer a nossa parte, a parte que nos compete. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Só que enquanto eu estiver lendo a palavra de Deus, as coisas não vão ser transformadas. A minha casa não é edificada quando eu leio a palavra de Deus. A minha casa é edificada quando eu pratico a palavra de Deus. Daí sim a minha casa começa a ser alicerçada. Quantos e quantos irmãos em Cristo eu já vi vivendo a sua vida na igreja, conhecendo Jesus e ainda assim vivendo como quer, fazendo como quer, pensando que isso não dá nada, não tem problema, e edificando uma casa, edificando uma vida sobre a areia. Isso é horrível, irmãos, porque vai chegar um momento em que vai vir a tempestade, onde vai vir o temporal, e essa casa não vai resistir. Sempre que eu faço uma construção, sempre que eu faço algo na minha vida segundo a minha vontade e não baseada na palavra de Deus, eu estou edificando sobre a areia. E agora a pergunta que Deus faz aos nossos corações: estamos construindo a nossa vida na rocha, da forma mais difícil, da forma que realmente pagamos um alto preço, matando a nossa carne, as nossas vontades, para crer no que diz a palavra e fazer exatamente o que Jesus nos disse, o que ele nos ensinou? Ou estamos construindo a nossa casa na areia, na força do nosso braço, na nossa vontade, nos nossos desejos, nos nossos sentimentos que são enganosos? A boa palavra hoje ainda dá tempo, irmão. Se você reconheceu nessa palavra que você está construindo a sua casa na areia, peça perdão ao Senhor nesse momento. Pare essa construção e vá para a rocha que é Jesus Cristo e comece a edificar a sua vida lá. Construa sua casa lá, porque em Cristo nosso trabalho não será em vão. Em Cristo não vai ser em vão perdoar, em Cristo não vai ser em vão amar, em Cristo não vai ser em vão todo o esforço que nós estamos fazendo. Creia na palavra de Deus e viva ela, irmãos. Viva ela, porque é maravilhoso viver a palavra de Deus e ver se cumprir o que diz a palavra, irmãos. Ver as bênçãos te alcançando, ver as promessas se cumprindo, irmãos. Vale a pena. Que hoje, em nome de Jesus, eu e você possamos rever os nossos caminhos. E se estamos construindo em Cristo, glória a Deus. Se tá difícil, irmão, se a porta tá estreita, você tá no caminho. Construa sua casa na rocha, que vai valer a pena. Amém? E se você reconheceu que não, agora é o momento de nós orarmos. Senhor Deus, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor, se nós não estamos, Senhor, construindo a nossa casa na rocha, Pai, Senhor, se estamos desperdiçando tempo
dinheiro, suor, vida, construindo na areia, Pai. Nos ajuda, Deus, a irmos para a rocha e construirmos lá a nossa casa, a nossa vida, o nosso alicerce, Deus. Nos perdoa, Senhor, a nossa ignorância, nos perdoa a nossa teimosia, Deus, e reconstrói a nossa vida, Senhor. Oh, Deus, tem irmãos que de repente, Senhor, estão em ruínas porque estão vivendo um momento de tempestade e viram tudo ruir porque não estavam sobre a rocha, Deus. Não estão tendo alicerce para suportar as lutas. Em nome de Jesus, Senhor, reconstrói a vida de cada irmão, Pai, que pode estar passando por um momento assim, Deus. Vem, Senhor, com teu poder, porque a palavra é o poder de Deus e a tua palavra diz que para ti não há impossíveis, Deus. Para mim, para o meu irmão há, mas para ti não há. Haja poderosamente em nossas vidas, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, eu te abençoo e querendo, Senhor, até um próximo vídeo.